Já estamos na reunião de número 168, no Livro dos Espíritos, parte terceira, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, capítulo 11, Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 880, com a certeza de que os bons espíritos, os mentores, aqueles espíritos que se dedicam à evolução de outros espíritos, especialmente dos encarnados, uma forma de prática do amor ao próximo, de doação, de caridade, estão nos acompanhando, estão nos estimulando, estão nos intuindo, estão presentes nesse momento nas nossas vidas. Nós reconhecemos a importância, reconhecemos o privilégio que é podermos estar participando dessa reunião, desse estudo. Agradecemos ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, a todos os que têm o mérito de fazer chegar até nós esse benefício. Com toda essa gratidão, pedimos que possamos estar nesse momento amparados e busquemos o equilíbrio numa faixa vibratória um pouco mais elevada, relaxando o nosso corpo, concentrando o nosso pensamento nas boas, nas maravilhosas ideias, mensagens que vão ser lidas e que vamos conversar sobre elas, buscar um entendimento mais profundo. Pedimos esse suporte, essa ajuda, para que possamos bem aproveitar essa reunião. Assim, estamos prontos para começar. Que assim seja. E vamos lá. Que assim seja. Muito bem. Live 168. Como disse o João Dalmolin, começamos lá na época do Covid. Na época do Covid, tinha as palestras. Depois teve alguns estudos, até que a gente foi para o Livro dos Espíritos. E estamos lá na Leis Morais, já no finalzinho das Leis Morais. A parte terceira, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que é o capítulo 11. Caridade e Amor ao Próximo. É o título que nós estamos vendo. Então, aí está as leis morais. Depois do capítulo 11 vem o 12, que é da perfeição moral. E nós estamos já no finalzinho do capítulo 11. Caridade e amor ao próximo. E nós ficamos nessa pergunta que o João Dalmolin até fez a leitura, fez um breve comentário, mas como o nosso tempo estava acabando, né? 1 hora, então não foi muito bem explorado, não sei. Você acha que deve continuar com essa pergunta ou vamos para frente? Compensa, né, a gente dar mais uma retomada nela aí, né? Essa pergunta ela é O verdadeiro muito sentido da palavra explorada até, caridade. né? Pelos palestrantes, pelos estudiosos da doutrina espírita, geralmente, como você até disse, né? BIP. É o BIP. Então é tua. Porque tem muita, né? Tem muito assunto aí, muito aprofundamento possível. Então, compensa a gente ler de novo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com... Resultado da gripe ainda. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade representam o complemento da lei de justiça. Lei de justiça, amor e caridade. Pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance
e que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus: amem-se uns aos outros como irmãos. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos ordena a indulgência, porque dela nós mesmos temos necessidade. Ela nos proíbe de humilhar os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se para ela todo o respeito e todas as atenções. Quando se trata de um pobre, parece que não precisamos nos importar com ela. Quanto mais lamentável seja a posição dela, mais ainda se deve, ao contrário, temer aumentar o infortúnio dela pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a pessoa inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. É isso tudo a resposta? Tem mais, né? Parece que não. Essa é toda a resposta. Tá. Pois é, muito interessante, né? Porque analisou, assim, mais especificamente o termo indulgência, que é um termo meio mais amplo um pouco do que a gente pensa muitas vezes, porque a indulgência ela era tida como perdão. E aí, perdão já tem a palavra perdão aí junto. Então, a indulgência, ela entra mais nesse sentido aí, da gente tratar as pessoas com consideração, com respeito, com, com bondade, com cortesia, não falar das coisas desagradáveis, não falar, não ressaltar, não mencionar os defeitos das pessoas. Como diz no Evangelho, falar o bem que se possa falar da pessoa que vem ao encontro do que está dizendo aí, fazer com que essa pessoa possa se elevar aos seus próprios olhos, possa se sentir valorizada, sentir o valor que tem, apesar das limitações que ela deve reconhecer que tem, mas que não devemos ser nós a jogar aos olhos dela, né? Jogar na cara dela, como a gente costuma falar no popular. Então, essas três palavras, a benevolência, que é ter uma vontade positiva, uma vontade boa, uma vontade do bem para com todos o próximo, com os próximos, todas as pessoas próximas, todos nossos irmãos, a benevolência, a indulgência e o perdão. Perdão das ofensas, eu até vejo o perdão das ofensas aí sem mencionar que se ofende aquele que ainda não se elevou, né? Aquele que ainda não se percebeu, não é humilde. Porque a pessoa que é bastante humilde e a pessoa que tem a compreensão da dinâmica evolutiva e sabe que todos nós temos falhas e que não enxergamos, especialmente as nossas, enxergamos sim o argueiro, né, no olho do nosso irmão e não a trave no nosso. Então, nós sabemos que temos muitos defeitos. E se as pessoas nos falarem de nossos defeitos, do mesmo se elas nos caluniarem, nós precisamos entender que merecemos, que precisamos, que são desafios, são provas também para que a gente evolua, que a gente se melhora, para que a gente aprenda a humildade e a gente possa sentir como que é o que a gente fez antes com nossos irmãos, porque todos fizemos,
em algum tempo. Então, são 3 palavras aí que dizem muito. Realmente 3 palavras que dão mais do que uma palestra, né? E muitas pessoas fazem realmente, fazem de fato seminários sobre essas 3 palavras. Então, né? Indulgência, você falou muito bem, indulgência. Às vezes a gente fica pensando também naquelas questões que você até que é que já militou ainda, milita na área da psicologia, né? Talvez tenha já até trabalhado essa questão. As pessoas dizem, né, daquelas pessoas que fazem o bem, que às vezes ela, em vez de estar fazendo bem, está fazendo até o mal, né? Até tem aquele termo assim, a pessoa deve ser bondosa, mas não deve ser bonzinho, né? E é chamado de ingênuo e alguma coisa assim, porque exagera, de repente você tá. Então, tá dizendo assim, né? Às vezes a pessoa, alguns eu já ouvi até na internet e tal, né? Tem muitas dessas análises psicológicas e tal, diz assim, a pessoa tem que ser bondosa e não ser bonzinho, Ah, sim. senão pode Uhum. ser tido como ingênuo, né? E pode até atrapalhar o crescimento, o amadurecimento do outro. Então você torna o mentor dela, mas não um mentor de orientar, mas um mentor de carregar no colo a pessoa. E daí ela não cresce, ela não se. Isso, até que ponto Você isso é está dizendo, verdadeiro? Qual que é o limite? Como é que a gente pode ter essa medida sem ser, de repente, indiferente ou ser injusto, ou até mesmo deixar a indulgência de lado para se justificar em cima disso aí? essa colocação aí, eu já ouvi palestra do Raul Teixeira falando sobre a virtude e ele dizendo que a pessoa pode ter virtude, mas a virtude tem um dos seus fundamentos, é a sabedoria, é o conhecimento. Se ela for uma pessoa de virtude, uma pessoa benevolente, indulgente, amorosa, meiga, e ela não tiver conhecimento e ela não agir racionalmente, ela se torna de uma bondade ou de um tipo de virtude que não seria virtude, seria deturpada, porque seria uma virtude estúpida, seria uma virtude desastrada, seria uma virtude que faz coisas prejudiciais. Então, não lembro se é ele que dá esse exemplo, mas aí fala assim, a pessoa é tão voluntária, tão bondosa, tão sensível, que alguém foi acidentado ali na rua, ela já corre, já junta o acidentado e já leva para o hospital. E aí, quando chega no hospital, percebe que fez tudo errado, que a pessoa devia ter sido recolhida por técnicos e que causou lesões que não foram do acidente, que foram pela forma de... por aquela vontade, aquele ímpeto de fazer a coisa, de ajudar. Então, precisa de ter critérios. E aí fala, por exemplo, de uma criança que quer comer um doce antes do almoço. E aí a pessoa é tão bondoso, né? Aquela pessoa tão atenciosa, tão amorosa, que ela vai dar o doce. Dali a pouco a criança já não come, e muito menos vai ter vontade de comer os alimentos que são mais nutritivos, que são mais as vitaminas, né? Então fala que essa virtude ou essa bondade aí passa a ser uma estupidez, passa a ser uma coisa piegas. Ele usa várias palavras para falar disso, e é isso que você está falando. Então a gente acaba, por esse tipo de bondade ingênua, sem conhecimento, sem fundamento, muitas vezes podendo prejudicar a pessoa, e prejudicamos muitas pessoas. Por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que o açúcar é um excesso, é um problema. E aí a gente vai fazer qualquer encontro com as crianças, na casa espírita mesmo, aí vamos levar bombom, vamos levar
sorvete, vamos levar pirulito, vamos levar tudo que é coisa doce, balinha. Eu conheço pessoas aqui na nossa casa espírita que fazem muito isso. Eu já não faria. Já não faria. Quer que a criança coma alguma coisa, quer alimentar? Um alimento. Um alimento salgado, leva um alimento, uma fruta, leva uma coisa que a criança possa gostar, possa estimular os bons hábitos alimentares. Por aí, mais ou menos, isso que você está falando, acho. Tá certo. Difícil é saber a medida, às vezes, né? Pode acontecer muito com os pais, né? Com a mãe, né? Aquela questão da amorosidade, né? Que cria dependência, que limita, né? Que torna a criança muito refém, né? Daquela atenção. Depois, quando ela tem que andar com as próprias pernas, tem dificuldade, né? De se virar. Porque é muito protegida pelo pai ou pela mãe, né? Mas está certo. Ganhou um tanto de coisa que se confundiu com o amor. E que Raul Teixeira diz que é pieguismo isso. É tipo meio que você está querendo comprar o afeto, aquele vínculo afetivo, sendo bonzinho, sendo agradável. Naquele Homem Integral de Joana de Ângeles, ela fala um pouco sobre essa questão, né? Do amor, como é que as definições do amor, né? Que é ali que a gente está tentando, buscando aprender, ainda sabemos pouco, né? Sobre amar. E que a gente sempre faz essa troca, né? Ou a gente se doa demais, ou pede demais, ou alguma coisa assim, a gente é meio desequilibrado nessas medidas, tanto no dar o amor quanto no cobrar de volta, receber, né? Nunca deve se cobrar, mas a gente cobra, né? A gente quer algum retorno nos relacionamentos. E quando ela fala no relacionamento, é todos, né? De amizade, de casal, de filhos, enfim. Família universal. Para frente? Pra frente. Aí está. A de hoje, 10 de abril, 887. Orlando, você está em condição de ler? Então, Então tá. Jesus também disse: amem amem até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não vem de uma falta de simpatia entre os espíritos? Olha essa pergunta, hein? Kardec faz umas perguntinhas, hein? Pois é, indubitavelmente, não se pode ter pelos inimigos um amor terno, apaixonado. Não foi isso o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é lhes perdoar, é lhes retribuir o mal com o bem. Dessa forma, nós não tornamos superiores aos inimigos. Já pela vingança, nós colocamos abaixo dele. Então, aí uma questão que os espíritos levantam, né? Dizendo que o amar o inimigo não é você ter o mesmo sentimento que você tem por um amigo, por uma pessoa que você gosta, que você tem o maior carinho por ela, né? É diferente. Então, e depois ele completa: amar os inimigos é não fazer vingança, não desejar mal, não é? É mais ou menos isso aí. Eles perdoar, né? Porque geralmente quando se consegue um inimigo, a gente acha que foi muito ofendido, foi muito machucado por ele, né?
É E aí, interessante que essa pergunta ela está no contexto aí da lei de justiça, amor e caridade. é, E aí, então, amar os inimigos, o que seria? Não é um tipo de afeto por eles, mas é um sentimento de amor, um sentimento da lei de amor, justiça e caridade. A lei de justiça, a justiça diz que todos somos iguais, todos somos devedores, todos estamos juntos num mesmo, no mesmo mundo, com a mesma fase, com o mesmo estágio evolutivo, porque temos coisas muito semelhantes para superar, para crescer. Então, nós não podemos não perdoar alguém, não podemos não ter boa vontade com essa pessoa. Então, tem que ter a benevolência com elas, tem que ter esse amor, tem que ter essa compreensão, tem que desejar o bem, como diz no Evangelho. E não ficar torcendo ou feliz quando a pessoa se dá mal, isso. mas achar É isso bom, mesmo. ficar satisfeito quando a pessoa, mesmo ela parecendo ruim em aspectos, que foi até comigo mesmo, agora ela tá até bem, tá colhendo coisas boas, tá colhendo alegrias, vitórias, ficar feliz por isso e torcer positivamente por ela. Então é um sentimento que não é espontâneo, mas é um sentimento compreendido quando você busca entender a lei de justiça, amor e caridade. Essa abordagem dos inimigos, né, eu já até ouvi alguns estudiosos falando sobre os inimigos internos, né, sobre aquelas questões, nossa, né, que nós precisamos vencer, né, dos nossos vícios morais. Mas, considerando essa questão dos inimigos mesmo, como foi dito aqui, né, que o Allan Kardec perguntou, né, que é contrário às nossas tendências naturais, é contrário às afinidades, à falta de simpatia, né? Eu penso assim, primeiro a gente não, como foi dito na questão anterior, né, a gente não sabe bem o que é o amor ainda, né? A gente confunde, mistura um pouco. E até o meu amor de hoje, amanhã pode ser meu inimigo. Depende de como ele se comporta ou de como eu me comporto, né? Então, o nosso amor, aquilo que a gente diz que é amor, é muito frágil, né? Então não é amor, né? Porque eu acho que o amor ele é perene, ele não muda, né? Permanece. Se muda porque ele não é esse sentimento mais abrangente, mais profundo. Então, essa é uma questão. E depois eu penso assim que o amar aos inimigos que o Cristo está colocando, ele vem em consequência daquilo de fazer o outro aquilo que eu quero que você faça a mim mesmo. Então eu olho o outro como uma pessoa enferma, como se é que ele cometeu o equívoco, né? Quer dizer, é eu. Mas no meu olhar, ele que cometeu o equívoco e ele que me ofendeu, ou ele que faltou alguma coisa com relação a mim, foi ingrato, alguma coisa nesse sentido. Aí eu olhar ele olhar com amorosidade é buscar me colocar na posição dele. Se eu tivesse na posição dele e fizesse isso, como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria de ser enxergado? Qual é a justificativa que eu daria para mim mesmo por esse ato, né? E às vezes a pessoa não julga o outro com muita severidade e sempre achando que ele está fazendo alguma coisa para me trazer prejuízo. É uma coisa pessoal, né? Às vezes nem sempre é pessoal, mas às vezes eu sempre julgo como pessoal quando faz alguma coisa que me limita ou que me prejudica. Dando um exemplo, talvez na questão da infidelidade, por exemplo, né? Conjugal, né? Muitas vezes o que o outro está fazendo? Ele não quer fazer o mal para o outro, ele quer ser feliz. E ele acha que ele é feliz trocando, né? Trocando aquele relacionamento. Ele não está fazendo isso para tentar atingir o outro, né? Ele está fazendo isso por uma questão
que ele quer se dar bem. Tá certo? Sim, não está certo, né? Pelas leis naturais e tudo mais, pelos compromissos reencarnatórios e tudo mais, a gente estuda. Geralmente a gente deveria permanecer, né? Mas essas coisas acontecem. Se eu estivesse no lugar daquela outra pessoa, eu gostaria, né, de ter, de repente, essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio. E outra coisa, né? Quando eu mantenho esse tipo de sentimento, eu prejudico mais a mim mesmo do que o outro até. Né? Se é um desejo de vingança, é um desejo de vingança que funciona ao contrário muitas vezes. Então eu penso que essa questão assim, né, de amor aos inimigos é essa questão, né, de buscar o entendimento do outro, né, buscar entender, justificar, não sei se seria esse o termo, né, mas entender o que o outro faz, né, e se colocar naquela condição do outro também, como é que eu gostaria de ser entendido, né. Então, acho que mais, né, acho que nesse sentido também se aplica. Isso mesmo. Todos nós precisamos também de indulgência, disse antes, né? Indulgência. Mas aí você entrou num ponto aí, mencionou esse inimigos internos. É complexo essa parte, porque a gente entraria na psicologia de Joana de Ângeles, onde vai falar, né, das nossas sombras, do nosso eu inferior, e a gente precisa a palavra usada lá é se reconciliar, integrar tudo isso para ir superando, para ir neutralizando isso e ir transmutando isso, aquilo que é ruim em nós, aquilo que causa efeitos infelizes, transmutar por sentimentos, por atitudes, por ações que venham a fazer o bem, que venham nos ajudar a fortalecer o nosso o eu superior. Então, é bem profundo isso, né, na psicologia de Joana de Ângeles. Sim, lembra que nós somos imaturos, né? Então a gente tem que reconciliar conosco mesmo, com as nossas crianças. Não só as crianças dessa vida, mas de outras vidas, né? Que nós estamos amadurecendo, né? Nós estamos buscando nos tornar adulto. Ainda buscando nos tornar adulto. É uma caminhada. Vamos para o próximo? Vamos. 888. 888. E pensar da esmola. O que pensar da esmola? Na pergunta anterior falou que a caridade para Jesus não se restringia à esmola. O que quis dizer é que Jesus não condenava a esmola nem, né, a ajuda, essa assistência, mas que ia muito além. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida dos fracos deve ser amparada sem humilhação para eles e deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar as suas vidas à mercê do acaso e da boa vontade. Então, a esmola, a situação de pedinte de esmola é uma situação degradante, né? Está dizendo aí, degrada moral e fisicamente. E, por a verdade, assim, muitas vezes eu fico assim, tão frustrado, tão triste de ver, que parece que algumas pessoas que procuram a gente para pedir uma ajuda,
já estão procurando, em boa parte, por vício de pedir esmola. Então, elas já chegam, mas né, com um muro de lamentações. É isso, aquilo, e eu, né? E me dá. Você me arruma, me arranja alguma coisa. Então, é triste, porque dá essa impressão, que não devia a gente estar julgando, mas dá essa impressão aí que está dizendo na pergunta, que a pessoa está se degradando até fisicamente, se degradando, se embrutecendo. E aí tem que encontrar um jeito de tentar ajudá-la, mas com a participação, com o trabalho, como coloca em outras obras da doutrina, né, do Evangelho, transformar em trabalho essa ajuda, né? Em vez de parecer que você está dando, e é uma coisa humilhante, você dizer, não, tudo bem, até estou precisando mesmo de uma ajuda aqui, você não quer? Fazemos uma troca. Você faz tal serviço e eu te dou isso aí. Às vezes a gente faz, né? E vê que a coisa é complicada. A pessoa está numa situação realmente aí degradante. Tipo, uma pessoa passa na minha casa, eu estou lá varrendo, rastelando a grama lá fora. Pô, meu, eu estou precisando tanto de um alimento, de um dinheiro para um alimento, para qualquer coisa. Deixa eu varrer aí. Aí você vai fazer alguma coisa ali junto e deixa a pessoa fazer. Aí quando você... Dali a pouquinho, não demorou nada, ela já fez um negócio super mal feito, correndo para ganhar os 20 reais. Não lembro se foi 20, acho que foi 20, uma coisa assim, que aconteceu comigo, um exemplo. Aquela coisa correndo. Aí você fica meio frustrado, né? Porque enxerga essa dificuldade que a pessoa está de fazer com vontade também, né? De realmente ser útil. Ela está ali fazendo só para cumprir aquela exigência que eu coloquei. Já que se exige, eu vou fazer, mas sem vontade. É complicado, né? Dilon? Eu tinha fechado o microfone. Essa tem a A, né? 888A. Isso, então vamos lá. Os espíritos reprovam a esmola? Não. Não é a esmola que seja reprovável, mas é a maneira como ela costuma ser dada. O homem de bem, que compreende a caridade conforme Jesus, vai ao encontro do pobre, sem esperar que este lhe estenda a mão. Quer dizer, quem tem uma preocupação social, não espera que a miséria venha bater sua porta. Já dá uma olhada, dá uma visitada, né? Se expõe um pouco a poder ajudar de alguma forma e vai ser um amparo para a pessoa. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto na maneira como no ato. Um serviço prestado com delicadeza dobra o valor. Se for com arrogância, a necessidade pode o fazer aceitar, mas o coração fica pouco tocado por isso. Continuação. O coração fica pouco tocado por isso. Lembrem-se também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita der. Nisso, ele vos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede.
o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amem-se uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Aí foi o resto dela, né? Sim. Ah, não, peraí, tem mais, né? Aqui, ó. Tem mais, né? Não esqueçam jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento e sua situação na encarnação ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com quem ele tem os mesmos deveres a cumprir. Então, sejam caridosos, não somente com essa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que vocês dão friamente àquele que ousa lhes pedir, mas sigam também ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruam e moralizem a todos. Sejam brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sejam os mesmos para com os seres mais ínfimos da criação e terão obedecido à lei de Deus. Então essa aí é uma comunicação, né? Acho que só esse último que está entre aspas, que é esse último quadro que foi lido, que é a comunicação de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paula. Isso. Bom, então, se os espíritos reprovam a esmola, a impressão que dá é que os espíritos sentem como nós sentimos. Quando a esmola é pedida com muita facilidade, já por um comodismo, já por uma coisa meio viciosa, então a gente acaba não negando, mas entregando essa esmola com frieza, como foi dito. E é difícil, nessa circunstância, a gente conseguir conversar com a pessoa sobre as dificuldades da vida, sobre os desafios da existência, sobre as carências, né? Conversar com ela para levantar o moral, levantar o ânimo e conseguir ajudá-la a perceber suas qualidades, oportunidades que ela pode procurar para ter dignidade na conquista das coisas que ela precisa. E depois, tanto que falou aí para deixar vocês fazerem aí o complemento. Então, essas pessoas que pedem na rua, muito difícil de trabalhar, né? Elas não querem trabalhar, elas acostumam naquela petição, e aí só sabe fazer isso. Quem precisa mesmo não pede, sofre, mas não pede. Passa necessidade, mas não pede. Só que para nós, assim, a gente não... Eu acho, assim, que no meu modo de ver, a gente não pode julgar também, né? Nem a bola de cristal para saber qual é a necessidade mesmo daquela pessoa que está pedindo. É isso mesmo. Aí eu penso que a gente cai naquela primeira pergunta, né, da indulgência sempre, né? A gente tem que sempre seguir os nossos... Primeiro, o nosso maior modelo, que é Jesus. E depois os outros modelos, né?
tem alguns modelos que nos guia aqui na Terra, por exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Essas pessoas que foram caridosas, né? De se dedicar a vida ao próximo, né? Como é que elas reagiriam, né? Como é que elas agiriam em relação a uma pessoa e outra, né? E como é que a gente deve agir? Eu acho que esse uma baliza para nós, né? Um indicador de como que a gente está indo. Né? E essa questão também de a gente olhar o outro assim, né? Assim, com pouca ou com indulgência, é meio complicado. Na primeira pergunta até eu fiz aquela provocação, né, da ingenuidade e tal, né? Que às vezes a gente é ingênuo, né? E faz mais do que deve, né? E acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Aí eu fico pensando, será que é interessante mais pecar pela ingenuidade ou pecar pelo outro lado, né? Que não é da ingenuidade, mas o oposto. Qual que é o maior problema, né, nosso, né? A ingenuidade é a ignorância. Né? A gente faz por saber. O outro, às vezes, a gente faz até por a justificativa para não contribuir em alguns momentos, né? Nós vemos pessoas assim com muito poder aquisitivo, né? Que se justifica em cima disso aí, né? Ah lá, mas a pessoa vive de ajuda, né? Tem aqueles, por exemplo, que criticam as políticas sociais, né? Você está criando um bando de vagabundo, um bando de preguiçosos, né? Que não quer trabalhar, não quer se empregar, porque tem ajuda aqui e ali. Né? Aí eu fico pensando, eu gostaria de estar dependendo, né, da ajuda de outro, de governo, seja lá de quem for. Às vezes uma pessoa para chegar a esse ponto, né, o caminho dela foi tão difícil, né, até chegar àquele ponto de pedinte profissional. Acho que até no Evangelho, na passagem do Cristo tem um pedinte profissional, não tem aquele cego? É o cego, né, que abandona depois a sua que é muito citado até, né, para seguir Jesus, né, Ele abandona ele é profissional, né, da litigância. uma espécie de um manto que eles recebiam, né, para Isso, identificar que eles estavam autorizados legalmente a ficar pedindo. a ser mendigo. E ele abandona, né, aquela condição que é uma conquista, né, dele, aquele manto. Mas ele é um profissional da mendicância, É, né? Ele é um profissional. E a gente encontra mesmo profissionais, né? Isso é real, né? Nós temos realmente pessoas que mais essa questão aí que você perguntou, especificamente nessa questão atual, que é a esmola, parece que a gente tem que pecar mais pelo excesso do que pela falta, porque no meio dessas 10 pessoas que nos procuram pedindo esmola, pode ter ali duas, né, que entraram numa situação repentinamente, realmente não precisando, né, realmente não tem, naquele momento, como encontrar um serviço, e estão com essa busca de vencer essa dificuldade para encontrar condições de trabalhar, de se virar, né? E aí, se a gente enquadra todas, aí a gente deixa essas duas, de 10, deixa essas duas sem assistência. E aí a coisa é triste, né? Porque quando você precisa muito, você, por uma circunstância, ficou sem comida, ficou sem ter como se deslocar de volta para algum lugar, e aí ninguém quer ajudar, a coisa começa a ficar feia, né? Você já começa a perceber que precisa ir para dormir na rua, começar uma vida, porque um dia se começa uma vida de dormir na rua, né? Não é? A pessoa não nasce dormindo na rua. Coisas assim. Mas é bom essas reflexões.
A gente buscar, nós estamos, na verdade, buscando essa mudança interior nossa, né? Então, tudo são oportunidades de da gente se modificar. Internamente, principalmente, né? Que é o que sempre a gente é chamado, né? Internamente. Mudar o sentimento, o olhar, como foi dito lá atrás, né, sobre os inimigos, né? A gente vai ter um olhar amoroso para o inimigo, né? E olhar amoroso não quer dizer que vai ter amor por ele, querer abraçar, né? Querer ter todo aquele afago que a gente tem com aquele que a gente sente segurança e confiança, mas que a gente vai entender, né, que todos somos criminosos, todos nós contrariamos a lei de Deus lá de vez em quando, né? Cometemos algumas ilegalidades, né, nessa caminhada nossa pedimos a indulgência de Deus, né? Então, e a indulgência de Deus vem através do próximo que nos tem esse olhar, né, mais amoroso, e nós buscar também ter esse olhar amoroso com o outro. Para frente. Bora mais um pouco. 889. Não há homens reduzido à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral tivesse lhes ensinado a praticar a lei de Deus, eles não teriam caído nos excessos que causam a perdição deles. E principalmente disse que depende a melhoria do vosso grupo. Ver a questão 707. Aí vem a 707 aqui. Os meios de subsistência, muitas vezes fazem falta para certos indivíduos, mesmo ao redor de abundância que os rodeiam. A que devemos atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que deveriam fazer. E depois, com muito mais frequência, a si mesmo buscam e encontrarão essas palavras. Não querem dizer que basta olhar para a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com moleza, sem se deixar desanimar diante dos obstáculos que muitas vezes não são senão meios para pôr à prova a vossa constância e a vossa paciência e a vossa firmeza. Tem uma igreja, né, uma religião aí, que eles não dão esmola sobre hipótese nenhuma. Eles que Jesus falou que tinha que ensinar a pescar. Então, mas eu não sei se está certo. Eu acho que a gente partir muito para esse lado, a gente fica assim uma pessoa radical, duro, né, duro de coração, e contraria também os ensinamentos de Jesus, né? Que se lá no Livro dos Espíritos está escrito que a maior caridade é a tolerância uns para com os outros, então a gente tem que ser tolerante também com essas pessoas que nos pedem, não é? Não compete a gente estar julgando. Eu penso assim. Esse título aí, a gente estuda ele e dá a impressão que a gente está fazendo assim um grande bem, né? Uma grande coisa.
E a gente sempre estuda em outras partes que o beneficiário maior, a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, da transformação interior, é a própria pessoa. São oportunidades de a gente exercitar algumas coisas que a gente precisa modificar dentro de nós. Talvez na questão do sentir, do olhar, não só a questão material, né, mas a mudança interior que eu preciso promover dentro de mim. E essas situações muitas vezes são oportunidades para isso, né? E que às vezes eu desperdiço e potencializo mais aquilo que não é bom dentro de mim. Me torna uma pessoa mais dura, né? O exemplo que o Orlando trouxe é interessante, né? Tem algumas ideologias que endurecem a pessoa mais ainda, né? Fala, olha, tem que ensinar a pescar. Deixa o sujeito lá morrer de fome, não tem problema não. Ensinar a pescar primeiro. Isso não sei, né? Se não está na contramão da lei de Deus aí, até endurecendo, né? A gente, né? Tornando a gente mais frio diante da dor do próximo, né? A gente pensa o seguinte: será que Jesus ia negar uma ajuda a um pedinte, se ele tivesse? A irmã Dulce, né? A irmã Dulce. Chico Xavier. Chico Xavier não negava de jeito nenhum. Aquela outra lá da Índia, que eu agora esqueci o nome. Madre Teresa? Madre Teresa, isso, Madre Teresa. De Calcutá. Madre Teresa mostra um filme dela, assim, ela tá dentro de um ônibus, circular, né? E aí ela vê um mendigo deitado no chão, ela aperta, puxa o barbantinho ali do ônibus para parar, e ela desce lá e vai lá atender a pessoa que tá lá no chão. Desce do ônibus. Isso... Pedir esmola, né? Tem um exemplo de pedir esmola, essa da irmã Dulce, né? Que vai na feira pedir esmola e um feirante lá meio duro do coração pega a mão dela e gospe na mão, né? Uma cuspida. Ela fala, isso aí é a parte que você deu para mim, agora eu quero a parte para os meus enfermos. Né? E estende a outra mão. Essa aqui é o que você me deu. Então, são situações, né, de humildade, né, que a gente ainda não sabe fazer, né? Eu não sei mesmo. Eu acho muito bonito, a gente acha assim, muito bonito isso aí, mas na minha hora, ainda sou meio... Então, a doutrina não ensina que a gente não tem que ajudar os culpados, né? E ensina até que não é nem para julgar se ele é culpado ou se ele não é culpado, como chegou a tal situação. É para olhar o que eu gostaria que fizesse se eu estivesse naquela situação. Verdade. E aí, então, Jesus diz claramente, estive com fome, estive nu, me deste assistência, estive doente. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está ali doente. Daí, mas é pela própria culpa. Então, vai curtir a doença, né? Tá carente, tá sem as coisas, mas é pela própria culpa. Então, vai viver essa prova, tá buscando. Se a gente olhar dessa forma, a gente pode pegar até a própria doutrina para justificar. Daqui a pouco você está justificando. Não pode dar, porque se dá, é prejudicial. Você está tirando a oportunidade provacional dele, porque a conjuntura provacional que ele procurou, que ele desejou, e aí ele precisa enfrentar isso. É complicado, né? Daqui a pouco, essa pessoa que fraquejou, que não tem muita vontade de trabalhar, que começou a pedir, se você não dá nada, ela vai começar também a roubar. Quer dizer, você vai, de alguma forma, contribuir para que o caminho dela piore, em vez de fazer alguma coisa para que melhore. Pessoal, olha o nosso horário. Tá na hora, né?
Terminamos esse título, exatamente. o próximo é amor maternal e filial. Eu estava até achando que a gente ia concluir esse capítulo, mas não, cara, ainda está meio longinho. Falei, né? Ainda está meio longinho de ir para o capítulo 12. Então, tá por conta, não sei de quem, se é do Orlando, João Dalmolin. Eu, eu vou fazer a prece, Certo. mas eu tô ruim mesmo. Eu vou tomar um remédio e vou deitar. Um chazinho, né? Um chazinho. Isso. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, né, por esse momento tão especial que a gente teve, entender um pouco mais o valor da caridade, de ajudar o próximo, né? E, e sempre estar o coração aberto, né, para a necessidade do outro. Muito obrigado, Senhor, pelas lições que foram nos passadas, pela inteligência, pelo raciocínio, pela intuição, a inspiração que nós tivemos nesta noite de hoje para discutir, estudar e aprender um pouco mais. Que esse final de semana seja maravilhoso para todos nós. É o que nós podemos dizer em agradecimento e fazer a caridade com mais propriedade, com mais consciência, para ajudar as pessoas, né? São tantos exemplos, Mestre amado Jesus, que a gente tem, com Bezerra de Menezes, quando tirou seu anel de formatura e deu para aquele senhor que estava precisando comprar uma cesta para alimentar seus filhos. Como ele e outros, né, tem tantos exemplos. Então, que a gente siga esses exemplos e essas questões que foram nos passadas, para poder afirmar mais a nossa consciência, o nosso coração, voltado para o nosso Pai, que é Deus. Muita paz e Jesus nos abençoe.